Certa vez, Freud designou o ofício do psicanalista, dizendo que ele seria mais uma das tarefas humanas que são impossíveis. Então, ele pareou o psicanalizar ao governar e educar. Freud geralmente é muito duro, geralmente é muito contundente, dessa vez ele não se fez de rogado. Ele disse claramente que aquele que se aventurasse nesse ofício de psicanalizar, bem como governar e educar, essas três profissões têm algo em comum. De antemão você já sabe que vai chegar em resultados insatisfatórios. Então, nesse sentido, Freud admoestava aos psicanalistas que eles deveriam reduzir as expectativas, e claro, nas entrelinhas Freud estava dizendo, reduzir também as idealizações acerca da sua profissão. Se pensarmos no senso comum, quando pensamos em termos de carreira, ou em termos de profissão, de trabalho, pensamos muito em sucesso, em fracasso. Ele teve uma carreira de sucesso na empresa X, Y ou Z. Isso não vale para a psicanálise. Primeiro, porque não se pode pensar em carreira de psicanalista. Preferimos utilizar o termo percurso de um psicanalista. Desde quando começou, desde quando se apaixonou pela psicanálise, que é muito comum, provavelmente até o fim de seus dias. O psicanalista raramente se aposenta. É muito difícil encontrarmos psicanalistas aposentados, porque é uma profissão que, de alguma maneira, atravessa tão profundamente a existência de uma pessoa que ela, no fundo, tem muito prazer com o que faz. É uma profissão fascinante, ainda que impossível. Mas, para que ela seja, de alguma maneira, positiva para aquele que pratica, é necessário uma certa mudança de posição subjetiva frente ao próprio fazer psicanalítico. E é nesse ponto que eu gostaria de iniciar uma reflexão. Pois bem, certa vez a filha de Freud, Ana Freud, pergunta a Freud o que seria, afinal, uma pessoa feliz, porque o seu pai havia estudado a alma humana durante 60 anos, e Freud vira para um lado, vira para o outro a cabeça e diz: filha, é aquele que pode amar e trabalhar. Em alemão nós dizemos Lust und Arbeiten, porque Freud falava alemão, e Lust und Arbeiten não necessariamente significa amar e trabalhar, mas sim no sentido de desejo, no sentido de desfrutar, no sentido de prazer, e do outro lado, no sentido de realizar, não necessariamente um trabalho remunerado, como usualmente pensamos quando ouvimos a palavra trabalho, mas sim no sentido de realização, no sentido de potência. Então, essa expressão de Freud no Brasil ficou popularizada como amar e trabalhar, e eu gostaria de falar um pouco do trabalho agora em relação à profissão impossível, mas também, de maneira indireta, falar do amor. Afinal, de alguma maneira, quando alguém tem muito prazer no que faz, essa pessoa comumente diz: eu amo o que eu faço. Olha que interessante, uma relação de trabalho, uma relação que deve ser absolutamente pragmática, é calcada por uma relação de amor endereçada a esse objeto. Ou seja, quando trabalhamos com psicanálise, amamos e trabalhamos. No fundo, movimentamos a nossa libido. O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar na relação com a profissão impossível é preciso deixar para trás, é preciso, quase como uma cobra que troca a pele, abandonar os ideais anteriores. Primeiro deles, o ideal da família. Toda família espera que seus filhos tenham essa ou aquela profissão, seja feliz ou infeliz no trabalho, ganhe muito dinheiro, seja reconhecido. Isso não vale para a psicanálise. A família, primeiro, nem consegue compreender o que é ser psicanalista. A família nem consegue compreender como se dá uma análise. Por exemplo, quando explicamos para a nossa família que fazemos supervisão, que temos que pagar, os familiares dizem: mas você já não se formou, você já não estudou na universidade, por que você tem que pagar para alguém? Você não sabe o suficiente? Ou seja, é uma relação tão subjetiva e, ao mesmo tempo, tão íntima à comunidade psicanalítica que nós esperamos que todas as pessoas compreendam. E a grande verdade é que apenas uma pequena parte, talvez eu chamo de um público interno da psicanálise, consiga compreender o que acontece e, aliás, consigam compreender até a própria psicanálise como um ofício, como uma atividade, não como uma profissão.
classicamente. Entretanto, no Brasil, na Receita Federal, no momento da declaração do imposto de renda, o psicanalista ele encontra um número, numa definição, no catálogo de opções, ou seja, você acha para fazer sua declaração de psicanalista, de psicólogo, de psicoterapeuta, de psiquiatra. Interessante pensar nisso. A psicanálise, mesmo não sendo uma profissão regulamentada, por exemplo, não existe uma graduação em psicanálise, é curioso, porque na hora de você declarar o seu imposto de renda, o governo aceita claramente a prática psicanalítica. Então, na verdade, Freud inventa um novo fazer. Inventa uma nova atividade que, claro, ele se baseou na sua prática médica, no sentido de uma consulta de 1 hora, daquele valor que equivaleria aqui ao nosso país a consulta particular. Enfim, isso foi se sedimentando. Hoje é uma prática reconhecida, uma prática liberal de consultório, ainda que muitos colegas exerçam com dignidade práticas inspiradas ou muito similares ao modelo liberal de consultório, dentro de instituições de saúde, dentro de outros ambientes de saúde, como hospitais, por exemplo, enfim, uma dimensão igualmente importante. Entretanto, a relação do psicanalista com a profissão impossível, ela também precisa ser pensada por uma outra maneira. É comum no Brasil o sujeito dizer o nome da empresa. Então ele diz assim: eu sou fulano da empresa tal, ou eu sou cicrano da empresa Y, ou eu sou fulana da empresa X. E é curioso que se uma pessoa dessa, por exemplo, que eu acabei de citar, é demitida dessa empresa, é como se ela não tivesse identidade. O psicanalista não pode cair nesse equívoco de dizer eu sou psicanalista. Porque da mesma maneira como essas pessoas que estabelecem sua identidade, que mantêm um certo lugar a partir dessas afirmações, sou de tal empresa, sou fulano de tal lugar, o psicanalista ele não poderia, porque ele só é psicanalista de fato quando ele está no consultório, ou enfim, ou em qualquer outro dispositivo, atravessado pela transferência, naturalmente, daquele que o elege como psicanalista, e claro, escutando, fazendo a psicanálise andar. Isso Lacan chamava de psicanálise em intenção. E Lacan também valorizava a psicanálise em extensão, que é o psicanalista fora do tratamento, pensando a psicanálise, ou pensando a psicanálise na cultura, ou enfim, utilizando os conceitos psicanalistas para fazer outras reflexões. Isso também é muito importante, mas o que eu estou querendo dizer é que o psicanalista não pode apagar a pessoa de carne e osso, o ser humano que se apaixonou por essa arte. Porque senão caímos num risco, caímos num problema que é a psicanálise, o personagem psicanalista fagocitaria o seu praticante. E nesse sentido, obviamente, isso precisa ser tratado então numa análise, porque tem um excesso. A psicanálise, até mesmo por ser apaixonante, ela pode de fato engolir a existência de uma pessoa. Isso é um tema pouco tratado na comunidade psicanalítica. Talvez uma pesquisa bem aprofundada com os familiares de psicanalistas, maridos, esposas, filhos, mãe, pai, eventualmente, talvez revele algumas coisas insalubres dessa profissão impossível. Certa vez a Luandro Salomé disse a Freud que trabalhava intensamente de manhã até à noite com um número elevadíssimo de pacientes, e Freud disse num tom irônico: Lu, eu nunca vi uma tentativa tão sofisticada de suicídio, parabéns. Ou seja, tudo em excesso, naturalmente, pode ser questionado, tudo em excesso pode se transformar em algo complicado. Nesse sentido, Jacques Lacan tinha uma afirmação interessante. Ele dizia que todo excesso deveria ser questionado, exceto o excesso do bom senso. Ou seja, devemos abusar do bom senso. Então, a relação do psicanalista com a profissão impossível, quando ele conseguir atravessar, ultrapassar esse momento de idealização e ele desglamorizar o seu ofício, o seu trabalho, a sua atividade, que é muito digna e que é muito importante, ele provavelmente estabelecerá um outro tipo de relação. Certamente intensa,
certamente, como eu posso dizer, profícua, proveitosa, produtiva, mas, como todo ofício, naturalmente, repleta de ossos, naturalmente. Óbvio, todo ofício tem seus ossos. Então, a profissão impossível que Freud dizia, de antemão você já sabe que você vai chegar a resultado insatisfatório, significa o quê? Que resultado você esperava para ser satisfatório? Então temos que pensar, inclusive, em relação a nós mesmos como objeto. O que exigimos do objeto psicanálise, ou o que exigimos desse objeto profissão impossível para nos satisfazermos. Então, nesse sentido, praticar a própria psicanálise também é um exercício de cura. Porque quando escutamos dezenas de histórias, dezenas de invenções, dezenas de saídas que os pacientes brilhantemente encontram para suas vidas, isso nos ensina. Lacan dizia claramente, tudo que eu sei eu aprendo dos meus pacientes. Então, quando saímos dessa posição tarefeira, dessa posição superegóica, por que não dizer, de submissão ao ideal, talvez possamos ficar mais leves, transformar a profissão impossível, não nesse sentido de que Freud dizia, mas talvez numa expressão brasileira muito comum. Quando dizemos de um menino arteiro, de um menino muito ativo, de um menino muito dinâmico, dizemos, meu Deus, esse menino é impossível. Isso não é uma crítica, isso no fundo é uma admiração pela vontade de viver desse menino. Ou seja, psicanalizar tem muito mais a ver com a pulsão de vida. Isso é uma questão de foro íntimo de cada um. Então, até mesmo psicanalizar diz muito de uma parte de nós mesmos que talvez tenhamos, inclusive, dificuldade para acessar. Mas para isso sabemos o caminho. É no divã.